Olá pessoal, vamos então resolver o exercício 2.15 do livro do Hibbeler, Mecânica para Engenheiros. É um exercício que a gente começa a trabalhar com vetores de composição de força, calcular força resultante, direção, sentido e intensidade. Então é um exercício bem simples para a gente fazer a revisão de conceitos importantes, trigonometria, Pitágoras, lei dos cossenos e lei dos senos, que é para quando a gente não trabalha com um triângulo retângulo. Então, se a gente olhar esse exercício, geralmente o pessoal tem bastante dificuldade nele e tem várias maneiras de resolvê-lo. Mas eu acredito que seja mais simples a gente resolver exercícios desse tipo, dessa complexidade, utilizando a lei dos cossenos e a lei dos senos, porque são duas equações relativamente simples que a gente vai escolher por possibilidade de uso e a gente chega no resultado esperado de maneira rápida. Então, a primeira coisa que a gente precisa é montar um triângulo, uma vez que a lei dos cossenos e a lei dos senos está estabelecida a partir de triângulos. E aí, então, a gente precisa desmontar essa estrutura aqui e montar um triângulo. Então, vamos lá. Eu já desenhei a força de 800 newtons e a gente sabe que temos a barra AB e a barra AC. Ele nos dá o ângulo θ aqui. Ele nos diz que o θ é 30 graus e nos diz que entre tirantes AVC, de modo que a força horizontal de 800 newtons tem uma componente de 1.200 newtons que atue para a esquerda na direção de BA. Então, a gente sabe que nessa barra a gente vai ter uma força de 1.200 newtons. E aí, agora, com essas informações, a gente vai tentar montar um triângulo para seguir no uso da lei dos cossenos e na lei dos senos. Então, para a gente conseguir montar o triângulo, a gente vai fazer o prolongamento da barra AC nesse sentido e o prolongamento da barra AB neste sentido. Se a gente observar e seguir com esse prolongamento, a gente vai acabar formando um triângulo aqui em cima. Então, por isso que eu precisei fazer o passo 1 ali para simplificar o exercício. Ó. Então, vamos representar isso aqui de maneira mais adequada e mais organizada. Lembrem que para resolver exercícios envolvendo vetores, a organização e capricho é essencial. Então vamos lá. Vamos seguir aqui com o prolongamento da barra AC, que a gente não sabe o ângulo. A gente não sabe a força ainda, não sabe o sentido, né? E vamos fazer o prolongamento da barra AB. Como eu fiz o meu desenho fora de escala aqui, ficou um pouquinho exagerado, 800 newtons. Eu vou fazer o seguinte, para a gente conseguir mais espaço, vou passar ele para cima. E essa força aqui, a força AC, a barra AC, eu vou mexer para cá. E aí a barra AB ficou fora de escala, tanto é que o ângulo também vai ficar fora de escala, vejo. E aí a barra AB vai ficar nesse ponto. Aqui é a origem. Aqui a gente tem a barra AB. E aqui a gente tem a barra CA, ou AC. A gente já consegue verificar que a força, para a gente chegar nessa amplitude de 1.200 que ele passou no enunciado, que a força vai ser nesse sentido, vai ser para cá. Vai ser alguma coisa que vai ter que somar com os 800 newtons. E aí, se a gente cuidar e fizer bem certinho em escala, embora o próprio exercício do livro não traga em escala, a gente vai verificar. Ó, a gente manteve AC, empurrou para lá, e aí a força AB vai ligar a elas, né? Então, ok. Montado o nosso triângulo, a gente precisa demarcar os ângulos que a gente conhece. Então, para isso, vamos lá. O ângulo, vamos fazer de roxo aqui, entre a barra AB e a barra AC, é o que ele chamou aqui de φ, acredito que seja. Então, a gente não sabe, a gente quer saber, vou chamar de φ. O ângulo entre a barra AB e a horizontal é o θ, que é 30 graus. Ah, mas o ângulo aqui é para um lado. Sim, o que a gente fez? A gente passou a barra AB para esse lado aqui, ó.
Então o ângulo continua sendo 30 graus, tá? Não muda nada, a gente só movimentou as nossas barras e os nossos vetores. Muito bem, a partir daqui a gente tem duas forças e tem um ângulo, a gente já consegue iniciar o cálculo. Qual fórmula, qual equação a gente pode utilizar primeiro? Vamos lá. A lei dos cossenos, a gente vai calcular uma força, mas a gente precisa ter duas forças, a força A e a B, e o ângulo oposto à força que a gente quer calcular. A gente tem o 30, que é oposto à força que a gente quer calcular, que é a força AC. Então a gente pode começar pela lei dos cossenos. Ah, mas eu não sei se eu começo pela lei dos senos ou cossenos. Vamos lá, se eu quisesse começar pela lei dos senos, eu teria que utilizar uma parte da equação. Vamos supor com essa aqui, ou a BC, ou a AC, enfim. Eu precisaria de duas forças e dois ângulos. Duas forças e um ângulo para achar outro, né? Eu tenho a força de 800 e eu não tenho o ângulo que vai sobre ela. E aí, para achar a força AC, eu preciso ter o ângulo de 30, só que eu não tenho a força AC. Então, eu teria duas incógnitas. Vamos lá, ó. A força B seria 1.200, eu não tenho o ângulo dela, ó. É uma incógnita. Depois, se eu for buscar utilizando o BC, eu tenho a força B, 1.200, não tenho o ângulo. Não tenho a força AC e não tenho o ângulo. E tenho o ângulo, então eu tenho duas incógnitas. Mesma coisa se a gente for utilizar o A e o C. Vejam. A gente tem a força A, 800, e não tem o ângulo. A gente não tem a força C e tem o ângulo. Então, duas incógnitas não dá. Para quem ainda ficou com dúvida nessa enrolação, coloca no papel e tenta calcular a lei de senos. Vocês vão ver que não é possível. Então, a partir daqui, o nosso C vai ser a nossa força AC. Estou passando a fórmula da lei dos cossenos para cá. Igual a raiz quadrada. O nosso A, posso escolher, tanto faz, 800 ou 1.200, então eu vou colocar 800, mais o B vai ser o 1.200, menos 2 vezes o 800 vezes o 1.200, vezes o cosseno do ângulo oposto. Ó, veja, o ângulo oposto ao C. Então, o ângulo oposto ao nosso FAC é 30 graus. Aqui é vezes o cosseno de 30 graus. E aí a gente vai chegar numa força AC de aproximadamente 645,93 quilonewtons. Newtons. Ele passou tudo em newtons, a gente utilizou tudo em newtons, então a nossa força é, obviamente, em newtons. Agora a direção, vamos lá. A gente precisa... a direção, não seria direção, né? Seria o ângulo aqui entre as forças. E ângulo, a gente sabe que dá direção, então vamos lá. Como é que eu posso saber esse ângulo? Pela lei dos senos. Por quê? Porque agora eu tenho todas as forças e eu tenho um ângulo. Então vamos lá. Eu tenho que utilizar o que a gente chamou C aqui, então a nossa força AC. Então eu vou utilizar a força AC sobre o ângulo oposto, que seria o C, vai ser o 30 graus. Então, seno de 30 igual a... Eu quero saber esse ângulo aqui, então a força oposta a ele eu tenho que utilizar. Então vamos supor, essa aqui eu tenho que utilizar esse ângulo. Sempre oposto, é pelo oposto que a gente olha. Porque a nomenclatura dos nossos exercícios sempre vai ser muito diferente do que a gente tem na lei dos senos e na lei dos cossenos. Então eu vou colocar a força de 800 newtons dividido pelo ângulo φ aqui, que foi chamado. Por isso que a gente não poderia começar, porque antes o FAC era uma incógnita, a gente ia ficar travado aqui para sempre. Agora a gente já sabe o FAC, o exercício fica bem tranquilo. Vai ser 645,93 vezes o seno do φ igual a 800 vezes o seno de 30. Vejam, é só a gente fazer o x aqui e multiplicar, né? Portanto, vamos passar para cima aqui. O seno do φ vai ser igual a 800 vezes seno de 30 dividido por 645,93. E aí, o φ vai ser seno na menos 1. Vocês precisam digitar na calculadora. Seno na menos 1. Digitar. 800
seno de 30 dividido por 645,93. E aí esse ângulo vai nos dar aproximadamente 38,26 graus. Vamos tentar se habituar sempre a utilizar duas casas decimais. E aí a gente concluiu o exercício. Encontrou a força e o ângulo menor do que entre 0 e 90 graus e a força na barra C. Então, exercício bem interessante da gente fazer para relembrar conceitos matemáticos.